Neste mundo, em geral, os espertalhões, por olho grande, quebram a cara e os sábios vencem impondo a sua investigação. Se no Brasil as leis fossem rigorosas, eu sempre lembro aqui no canal, muitas coisas não aconteceriam. Ou seja, vou dar exemplo antes de entrar no tema. Um advogado lá no presídio visita o seu cliente, chefe de facção criminosa. Ele recebe uma ordem desse chefe, seu cliente, para mandar matar um rival ou cumprir determinadas obrigações, novidades, leis novas que a facção determina. E o advogado leva para aquele sujeito que está lá nas ruas, nas comunidades, mandando e seguindo à risca por obrigação essa ordem do chefe do presídio transmitida pelo advogado. Ou seja, esse advogado também é bandido associado ao crime. Se ele tivesse a certeza que fosse pego imediatamente até morrer, não fosse nunca mais ser advogado, duvido que ele teria feito isso. Agora entrando no tema. Assim é no caso desse falso enterro fake, ou seja, tudo programado para a seguradora indenizar a determinada pessoa, mas a seguradora esperta investigou, desconfiou e não vai pagar seguro nenhum, que é mais de 1 milhão. E aí ela economizou essa fortuna, mesmo gastando na investigação e desmascarou os envolvidos. Tem médico, tem perito, também, como eu falei, do mesmo jeito, o advogado ser cassado de diploma, essa gente que trabalha no ramo funerário, se também tivesse a cassação, o seu ganha-pão, também cassado, duvido, pela lei, eles jamais pensariam em fazer esse velório fake e desmascarado pela seguradora. Então, eu sou Vinícius, está gostando do conteúdo do canal? Bem-vindo, bem-vinda, então, por favor, se inscreva. Enquanto houver leis frouxas, políticos que também são bandidos não vão fazer lei para também pegá-los, que eles são criminosos, os próprios legisladores, o Brasil vai continuar essa zona com gente formada de alto nível e pela ganância querendo enriquecer, se aproveitando da própria profissão. Roda aí a reportagem desse enterro fake. Histórias de mistério e, para alguns, até de terror. Casos que chocaram cidades brasileiras, mas que perante a lei se tornaram exemplos extremos de fraudes. Do homem que teria cortado o próprio pé para conseguir uma indenização milionária, até o falso enterro de uma morte que nunca aconteceu. Tudo falso e por dinheiro. Essa é a história de um estelionato em que a cena principal aconteceu nesse cemitério em São Carlos, no interior de São Paulo. Uma trama que envolve 3 pessoas da mesma família. Elas fizeram 5 seguros de vida em nome de uma mulher em situação de rua. Pouco tempo depois, conseguiram um atestado de óbito e simularam o enterro dela bem aqui. Aí elas tentaram receber as apólices que juntas totalizavam mais de R$1 milhão, mas as seguradoras desconfiaram e conseguiram uma autorização para abrir o caixão. Foi então que toda a farsa foi descoberta. Para contar como aconteceu esse golpe quase perfeito, o Domingo Espetacular ouviu personagens dessa história que ficou conhecida como Caso da Morta-Viva. O nome da vítima é Cristiane da Silva. Na época do golpe, ela tinha 39 anos. A Cristiane era uma moradora de rua, né? Que apareceu aqui no quarteirão e todo mundo gostava dela. Segundo a justiça, o golpe foi planejado pelo agente funerário Eduardo Bezerra da Silva, a filha dele, Sara Bezerra Pogogelski, e o genro dele, Thomas Christian Miller Pogogelski Lopes, que é corretor de seguros. Um agente funerário procurou ela para ver se ela teria documentos. Ela disse que não tinha documentos, que tinha perdido. Ele levou ela até o poupa-tempo e lá ela fez a documentação. Ele ficou com os canhotos para retirar. Com os documentos de Cristiane, Eduardo pediu para Thomas fazer as apólices de seguro. A filha dele seria beneficiária em caso de morte.
Os seguros estariam avaliados em cerca de R$ 1.400.000 que eles receberiam, que era o valor que receberiam pela morte da Cristiane. O trio contou com a ajuda de um médico. Ele atestou a morte de Cristiane, que na verdade continuava morando nas ruas. Eles montaram a morte da Cristiane, apontando que ela havia falecido em casa, através de um médico também que ele conheceu. O médico alegou que, por ignorância, ele não viu o corpo. E aí aconteceu o enterro da morta-viva. O pessoal que enterrou disse o quê? Que estava muito leve? Que na época estava leve e na hora de descer o caixão fez um barulho. Aí desconfiaram? Aí desconfiaram. Mas teve cerimônia, tudo o pessoal chorando? Teve. Quando os golpistas requisitaram o valor milionário, as seguradoras começaram a investigar o caso e encontraram Cristiane viva. Chegou um certo dia que ela chegou aqui para mim e falou o seguinte: Sandra, eu tô morta. Eu falei, morta? Como assim morta? Ela falou, estou morta. A gente estava falando ali de mais ou menos 3 milhões em apólices de seguro de vida, em 4 ou 5 seguradoras, com proximidade entre contratação e evento, né? Ou seja, todos os indícios ali de que a gente estava diante de um caso minimamente suspeito. A investigação durou 3 anos. Para provar que tudo era uma farsa, a justiça determinou a exumação do corpo. E quando abriu... O mundo ficou surpreso na hora, né? Aí o delegado falou, tá aí a fraude que a gente suspeitava. Era pedra? Era uma pedra, um pedaço de concreto com uma barra de ferro. Se você quer que o Os golpistas do enterro fake quebraram a cara com a sagacidade e sabedoria da seguradora que os desmascarou. É uma pena que no Brasil prisão só dá para quem mata e quando dá. Agora, dar golpe, viver de trambique é rotina, nem há presídio para tanta gente. E aí? Esse é o Brasil da impunidade. E deixe o seu comentário gentil